Oi pessoal, esse aqui é o Pode Falar, o podcast da Rede OSP. Hoje eu tô aqui com o Luiz Rossini. Bom, Rossini, se você me permitir, eu vou te chamar assim, com muita naturalidade, Claro. Mas eu queria falar uma coisa. Um dia esse homem esteve aqui na faculdade e me disse o seguinte: olha, eu tô indo embora porque tá na hora de eu buscar meu filho. Ele podia ter me dito: olha, eu vou embora para uma reunião, eu tenho encontro. Não. Mas aí eu realmente simpatizei com ele. Por quê? Ele colocou o filho onde deveria estar e muito naturalmente me falou que tinha esse compromisso. Quem é o Luiz Rossini? Bem, eu sou pai de 2 filhos, né? E família é uma coisa fantástica, né? E aquele dia eu tinha que buscar meu filho na escola, né? E esse que é um compromisso, bom, né? Que bom. E esse é um compromisso que eu faço com muita alegria. Eu acho que tentar conciliar atividade política, de trabalho, também com essa atenção à família é algo que a gente tem, que eu priorizo. E meu filho é maravilhoso, meus filhos, então eu tenho uma boa relação com eles. E aprendi isso com meu pai. Na verdade, meu pai, minha mãe, eles são falecidos hoje, mas humildes, simples, né? A gente vem de uma família bastante modesta, mas eles me deram o principal, uma boa educação, muito carinho, afeto, cuidado. Então o que eu recebi dos meus pais, eu tento passar para os meus... Muito bom! Como é o nome dos teus meninos? Caio e Karina. Oi Caio, oi Karina, o pai de vocês está aqui, ele tem uma agenda super apertada e eu sou grata de ele estar aqui hoje. E eu queria que ele nos contasse como foi que ele entrou para a política. Na verdade, eu nunca planejei isso para minha vida, não. Então, vou ter que tentar resumir, mas... Me conta um pouquinho, então, da tua trajetória profissional. Claro, eu sou formado em administração de empresas e trabalho desde os 14 anos, mas estava no último ano de faculdade, aí eu saí da empresa que eu trabalhava, que era a Atma Paulista, e fui ser estagiário na CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. A sede da CPFL era na Avenida Angélica, em São Paulo. Eu sou da capital, da freguesia do Ouro. Então, eu comecei como estagiário, depois eu fui efetivado. Em 1979, a CPFL transferiu a sua sede para Campinas. Então eu vim para cá, uma perspectiva de crescimento profissional. E aqui em Campinas acabei desenvolvendo uma carreira, fui o primeiro gerente de setor mais novo da empresa, cheguei a gerente de departamento. E nós vivíamos uma época, lá em 83, muita gente não viveu isso, mas os mais antigos talvez se recordem, eu chamo de efervescência política, né? Era a abertura democrática, final do período ditadura, campanha pelas diretas já, anistia política dos exilados. Eu vivi isso com muita força. Nossa, aquilo contagiava a gente. Então, ali eu decidi, e vivemos uma inflação galopante, gigantesca, galopante. 600%, 700% ao ano. Eu trabalhava na área de planejamento econômico e financeiro da CPFL, e às vezes conversando, tomando uma cerveja, a gente encontrava a solução para os problemas do Brasil. Aí eu falei, por que a gente não canaliza para algo que possa dar resultado? Aí eu decidi me filiar ao partido, me filiei ao PMDB, criamos o núcleo do PMDB dos empregados da CPFL, eu comecei a ter essa militância política. E em 88 o núcleo teve possibilidade de indicar um candidato a vereador nas eleições de 88. E numa discussão interna, tal, Rossini, vai você leva jeito, não sei o que, aí eu saí candidato. Eu topei o desafio e já na minha primeira eleição consegui me eleger e aí eu percebi que eu gostava e já exerci uma política não partidária dessa atividade. Aí eu fui reeleito outras 2 vezes, né? Em 2000 fui candidato a prefeito, quando o Toninho do PT venceu a eleição. Enfim, depois eu fiquei um período fora, fui para o Partido Verde. Aliás, foi interessante, no dia 11 de setembro de 2001, nós estávamos... Dia da queda das Torres Gêmeas. Aqueles loucos derrubando as Torres Gêmeas, e a gente estava no velório do Toninho. Exatamente, o Toninho foi acho que foi um dos dias mais emblemáticos da minha vida. E nesse dia eu recebi um convite para ir para o Partido Verde. Eu estava meio decepcionado na época com o PMDB e tal. E aí pelo Cláudio de Mauro, era prefeito de Rio Claro, do PV, conversando com ele, falou assim, por que você não vem para o PV, Partido Verde? Aí ele agendou uma reunião com a cúpula do PV, presidente nacional, estadual, era o Pena ainda, e o Domingos Fernandes. E eu, para ser honesto, eu me encantei com a visão de mundo, de sociedade e de política que o PV passou naquele dia. Eu fui para o Partido Verde, fui fazer mestrado, e depois retomei o mandato em 2012, estou mais 3
mandato seguinte. Então, eu estou no 6º mandato. Mas foram um conjunto... Você fez mestrado em quê? Planejamento energético e meio ambiente. Aonde? Na Unicamp. Legal, também fiz doutorado na Unicamp. Aliás, Porque, é um assim, prêmio, né? Ter Quando eu Unicamp em Campinas. quando eu fui para o Partido Verde, eu falei, eu preciso me qualificar para ser um quadro do partido, né? Porque verde por verde eu já era palmeirense. Não precisa, né? Mas assim, foi importante, na hora, nossa, eu falei, por que eu não fiz isso antes, né? Porque ali na academia amplia Nossa, o como conhecimento. o conhecimento amplia os nossos horizontes. Olha, para quem não sabe, aqui neste prédio que nós estamos hoje gravando, nasceu a Unicamp em Campinas. Esse lugar foi a Faculdade de Medicina da Unicamp até 1987, se eu não estou enganada. Então, esse aqui é um espaço realmente do conhecimento fantástico. Que bom. Né? E é uma alegria poder falar nesse podcast com você. Então tá bom, olha, realmente muito bem-vindo. Bom, muito pouca gente sabe o que faz a Câmara Municipal de Campinas. Aliás, a Câmara Municipal tem um projeto muito legal de levar os jovens para lá, não é? E eu tive essa possibilidade na Câmara dos Deputados em Brasília, quando eu era muito jovem. Aliás, você viu, isso foi em 1979. Eu fiquei um período num programa da Câmara dos Deputados em Brasília. Eu então era uma menina muito simples, muito humilde de Marília, e a Câmara dos Deputados me levou para fazer esse treinamento. E isso também me fez, de alguma forma, mudou a minha visão de mundo. Mas o fato é que muito pouca gente sabe o que faz a Câmara Municipal. Sim. E a Câmara Municipal de Campinas hoje tem programas muito bonitos, muito legais. E eu que gostaria de destacar algumas coisas, porque veja, seria impossível você falar aqui tudo que a Câmara faz, não é? Mas hoje tem algumas coisas que eu gostaria que você destacasse, que são próprias aí também da sua visão de mundo e da sua legislatura, nessa legislatura à frente da Câmara Municipal. Você gostaria de destacar algumas questões? Primeiro, eu acho assim, quando eu decidi disputar e conquistei a presidência da Câmara, eu tinha para mim um propósito, que era exatamente mostrar para a sociedade a importância da Câmara, o que é o poder legislativo municipal e que a cidade depende da Câmara Municipal de Campinas. A Câmara, como poder legislativo, é responsável pela elaboração das leis, né, que organizam a cidade e tenta melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade. É o órgão que fiscaliza o executivo para garantir que os recursos arrecadados dos impostos do município sejam aplicados na onde precisa. E a Câmara, o vereador, ele é o representante da população. Então, essa representação significa ouvir, auscultar, entender, conhecer a dor, os anseios, as necessidades, os problemas, as dificuldades da população e tentar, através dos instrumentos que a gente tem na Câmara, resolver esses problemas, né? Então, sinteticamente, essa é uma das funções do Poder Legislativo. Agora, nessa perspectiva de melhorar a imagem da Câmara, da visibilidade da Câmara, nós temos alguns programas. Um deles é o Parlamento Jovem, esse que você menciona. E, aliás, nasceu ainda nos primeiros mandatos meus. A gente chamava de vereador estudante. E qual que é o objetivo? É que os estudantes do nono ano do ensino fundamental até o 3º do médio, possam vivenciar a experiência de serem vereadores de Campinas, indo para a Câmara, ficando 3 meses lá, participando de sessão, entendendo o papel do vereador. É uma experiência fantástica, riquíssima, os retornos que a gente tem tido de quem participa são de arrepiar, gratificantes. Então, além do vereador, que é eleito pela escola, né, obviamente ele acaba criando dentro da escola um ambiente de discussão, porque os professores que participam do programa nas escolas, eles acabam debatendo com os alunos de todas as turmas o que é o poder legislativo, e a presença de um vereador estudante acaba contagiando, vamos dizer assim, toda a comunidade escolar. É um processo de educação para a cidadania, né? A gente vê que com essa ação, primeiro, mais cedo os jovens começam a entender um pouco da política, se interessar por política, e
e compreender o que é ser cidadão, que ele é um sujeito de direitos, mas também que tem deveres. Aliás, eu falo que é duas faces de uma moeda. Exatamente. O mesmo direito que você tem dever. Isso é ser cidadão, né? É muito interessante porque a gente reclama de tudo, mas não se envolve em nada, ou não quer se envolver em nada, não é? Então, se você reclama, pensa também o que você está fazendo para tornar o mundo melhor. E eu acho que levar o jovem para o poder legislativo e dizer para ele onde são gestadas as políticas públicas faz toda a diferença, porque vai mudar a vida desse jovem, dessa criança. Olha, e vai formar quadros. Sim. Que é o que a gente brinca tanto que nós não temos líderes, mas também nós nunca nos preocupamos em formar líderes. Sim, é verdade. Então precisamos pensar nisso. Eu acho que o alcance do programa vai nessa linha do que você está falando. Talvez o resultado dele seja até maior do que aquilo que a gente muito imagina. maior. Sem dúvida nenhuma. O que eu penso vai pôr na pessoa uma sementinha de que ela pode estar ali ocupando aquele espaço e além de gestão e de poder, e ela vai se capacitar para isso, ela vai abrir a cabeça dela. Isso, viu, Marina, se me permite, quer dizer, além do Parlamento Jovem, nós temos também, avançando nisso, Câmara Universitária, que a gente chama, que é permitir que estudantes universitários de qualquer área de formação possam também participar uma tarde na Câmara, conhecer as estruturas, o funcionamento da Câmara. E é interessante, nós já tivemos alunos de universidade, da própria Unicamp, eles chegaram e falaram, nossa, eu não sabia que as reuniões da Câmara de Sessão são públicas, que eu podia frequentar. Então, é um esforço de desmistificar, né, mostrar que a Câmara é importante e que é público. O que acontece lá, a população tem todo o direito de saber tudo que faz um vereador, os projetos e tal. A transparência é fundamental. E eu essas ações, esses programas, pastor, assim, me estimulam, eu fico estimulado, eu gosto disso. Bom, foi um dos motivos, né, que me fizeram pensar em te convidar para que você pudesse falar dessas ações que eu acho extremamente relevantes e que pouco são conhecidas da população. Já fica aqui o convite, você que é estudante, é professor, diretor de escola, quiser participar do programa, a Câmara está à sua disposição. Por favor, atentem, basta agendar Sim. e participar desse programa. Cocineu, no início agora do ano legislativo, uma das leis que foram votadas pela Câmara me tocou profundamente, porque a possibilidade de que servidoras públicas de Campinas tenham afastamento quando são objeto de violência doméstica. Veja, isso para mim foi assim, nós já vamos ter o mês da mulher aí, vamos inclusive abrir o mês da mulher aqui no ISO Sofia com a Rede OSP, vamos discutir mulheres em espaços de poder e violência contra a mulher. Me conta por que essa lei foi gestada. A gente tem tanta violência assim entre servidoras públicas de Campinas? Olha, eu não tenho hoje ainda uma estatística oficial, né? Mas as mulheres servidoras também fazem parte desse universo de mulheres que sofrem esse tipo de violência. Aliás, no ano passado, quando a Lei Maria da Penha completou 17 anos, eu promovi uma discussão, um seminário na Câmara, trazendo psicólogos, especialistas, até profissionais da área do direito, delegada da mulher, né, da Delegacia da Defesa da Mulher, para a gente debater e entender um pouco, desde que a Lei Maria da Penha foi promulgada, quais os avanços, quais as conquistas e desafios colocados. E os números assustaram, né? Porque, assim, primeiro, o número de denúncia tem aumentado. Não sei se o número de violência tem aumentado, mas talvez os canais, as mulheres estão se encorajando mais, até talvez para denunciar as violências das quais são vítimas. Né? Mas isso, assim, é uma coisa que assusta, a gente perceber que ainda vive essa realidade. O governo municipal inovou assim, eu acho que aprimorando o conjunto de políticas públicas de proteção às mulheres, de garantia dos direitos da mulher, mandou para a Câmara esse programa que é voltado, no primeiro momento, para a servidora pública municipal. É garantir que ela tenha licença, ela possa se licenciar quando ela for objeto de abuso, uma violência de qualquer natureza, sexual, física, psicológica, né? E para que ela possa participar dos programas que já existem no município, né, de atenção às mulheres vítimas de violência, sem prejuízo da sua remuneração.
Então isso é um ganho, né? Assim, no sentido de criar essa possibilidade para as servidoras públicas municipais. E é uma inovação, é um aprimoramento da política pública. Eu acho que é também levar para dentro das entidades, das instituições públicas, né, essa preocupação e esse cuidado. Até porque a prefeitura ela tem programas na Secretaria de Assistência, de Saúde, de amparo às mulheres que sofreram algum tipo de violência. E certamente se depararam que muitas vezes eram servidoras públicas, né, que buscavam esse programa. O que o município pode fazer é dar condição para ela ter o apoio psicológico, tentar se recuperar do trauma, para voltar à sua vida normal. E é mais do que isso também, talvez, se colocar em situação de proteção, né, contra o agressor. É pena a gente ter que pensar políticas desse tipo. Sim, né? mas é extremamente importante, inclusive porque você coloca a discussão na mesa. Levantar números é também dar transparência a algo que ainda nos persegue. Não é uma sociedade ainda extremamente branca, machista, não é? Vamos pensar que a gente tem que mudar, que a gente tem que construir uma ponte realmente, né? Para que todo mundo... Porque é muito interessante. Quem sofre violência fica marcado. Sim, mas quem também violenta também é alguém que fica marcado. Sem dúvida. Né? Aliás, então, eu não estou defendendo não, hein? Essas pessoas. Apenas é assim, ambos são dignos de tratamento. Eu acho que uma lei dessa natureza, ela cumpre algumas finalidades. Primeiro, cuidar da proteção da mulher vítima de violência. Sim. Segundo, encorajá-la a denunciar e participar do programa. Ela não ficar sendo uma vítima silenciosa. E às vezes tem as razões, né? Às vezes o agressor é o pai do filho dela. O que meu filho vai pensar se eu denunciar o pai? Às vezes ela depende economicamente. Enfim, então são várias razões que fazem que às vezes ela sofra calada. E ela não pode fazer isso, não pode se sujeitar a essa situação. Então estimular a denúncia. E também, assim, de certa forma, dar uma sinalização para a sociedade no sentido de educar as pessoas de que a gente tem que combater isso, mudar os comportamentos. Mudar os comportamentos. E assim, hoje eu percebo que também as escolas, né, desde educação fundamental, antes até, têm procurado desenvolver programas, né, para as crianças, jovens, adolescentes, saberem respeitar as diferenças, seja Sim. de gênero, seja de raça, de religião, de opção sexual. Ou seja, nós temos que viver num mundo cada vez mais includente. E nós temos que discutir isso, não é? E fazer com que também o agressor se reinsira de alguma forma na sociedade, não é? Que ele pense a respeito dos seus atos. Por isso que denunciar é tão importante. Não é a denúncia pela denúncia, é para que inclusive aquele que é agressor possa parar, não é? E ser incluído num programa de reeducação no mínimo, né? E às vezes, Marinês, eu nem sei o que leva alguém a praticar uma violência, mas tem um fator que muitas vezes provoca, que é o uso de drogas. Ah, sim. E álcool. E o alcoolismo. Então a gente percebe que muitas vezes a violência é praticada por alguém sob efeito de alguma droga, principalmente o álcool. A gente sabe que a bebida alcoólica, por ser legalizada, ela é acessível, né? E a sociedade brasileira tem uma relação até irresponsável com o uso de bebida alcoólica. Mas o álcool agindo no cérebro, ele altera o senso crítico da pessoa. As pessoas, às vezes, sob efeito do álcool, fazem coisas que depois, até, vamos falar, Deus duvida, né? Mas então a gente tem que tomar cuidado. Então, sob efeito do álcool, às vezes a pessoa se torna mais agressiva, violenta. Mas não tenho dúvida. Todos os estudos demonstram isso. E é por isso que a gente tem que discutir, não é? Porque essa pessoa também tem que entrar num programa de sair do álcool, Perfeito. De sair das drogas, não é? É muito interessante. Eu sempre penso que o agressor também sofre, porque ele também se depara com a sua própria humanidade e ele também pode querer se reparar, né? Então, é claro que cada vez mais nós temos que nos deparar com menos situações em que as mulheres são agredidas. Perfeito. Mas nós também temos que pensar em recuperar as pessoas que estão no álcool e na drogadição. Eles também são seres humanos. Sem dúvida. Né? A gente precisa ter política pública para isso. Então, às vezes, quando você tem uma política de prevenção ao alcoolismo, nós fizemos recentemente uma campanha junto com o Conselho Municipal de Entorpecentes, com o Ministério Público, de mostrar para as pessoas
pessoas que a gente não pode tolerar o consumo de bebida alcoólica por menor de 18 anos. A legislação proíbe, trata como crime, mas muitas vezes as pessoas não sabem disso. E é um fator de proteção, né? Porque se a pessoa, como é uma droga legal, o álcool, você não vai proibir, né? Mas quanto mais você retardar o início do uso, mais você está fortalecendo aquela pessoa, o jovem, né? E evitando até que ele se torne dependente. Então, eu acho que a gente tem que ter conjunto de políticas públicas muito nessa área de prevenção e, obviamente, depois do tratamento de quem se tornou dependente. Exatamente. Bom, eu queria agora trazer uma pauta que para mim é muito interessante e que é uma pauta extremamente positiva em Campinas. Nós temos ou estamos construindo um polo de inovação em Barão Geraldo. Pouca gente sabe disso. Aliás, Campinas, né, por ter pesquisa, universidade, aqui a gente tem, aqui tem pesquisa de ponta. Surgiu aqui em Campinas, por exemplo, o Oncoterade, que é uma imunoterapia para quem tem câncer, é um dos remédios mais promissores que há no tratamento de câncer, ou seja, a gente tem muita pesquisa, muita inovação. Eu gostaria que você falasse do Polo de Inovação de Campinas. O PIDS. Na verdade chama PIDS. PIDS, tá. Que é a sigla, né? Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável. Na Na verdade, assim, é um projeto que foi construído por várias entidades, participação da Unicamp, PUC, centros de pesquisa e a prefeitura, né? A Secretaria de Planejamento e Urbanismo. E nós temos ali já naquela região um polo de alta tecnologia, que é uma região que estava destinada a atrair empresas com potencial tecnológico. Mas isso está ali, ó, não se desenvolveu como se esperava, apesar de que a gente tem o laboratório de luz Contron, né? Você tem a Embrapa, você tem e outros institutos de pesquisa na região. Com a aquisição da Fazenda Argentina pela Unicamp, que ela tem a perspectiva de ampliar aquela região, então a ideia foi juntar isso e desenvolver um projeto como se fosse um modelo de desenvolvimento que inclui inovação e sustentabilidade. Na época, pela Unicamp foi contratado uma consultoria, um processo de licitação com recursos do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e como resultado veio a proposta de criar uma região onde você possa permitir a coexistência, né, das empresas de tecnologia, comércio, hotel, residência, áreas de lazer, e com respeito a preservando o meio ambiente, garantindo as condições de mobilidade. Então é um projeto piloto que, uma vez desenvolvido, talvez, na minha opinião, possa até refletir e ser utilizado para outras regiões da cidade. Barão Geraldo é uma região assim muito sensível, né? O pessoal que mora em Barão, até eles querem Barão do jeito que está, com calma, sem movimento, mas até foi muito polêmico, foram feitas mais de 11 reuniões, apesar de pouca gente conhecer, foram feitas mais de 11 reuniões públicas, nos bairros, nas igrejas, principalmente na região de Barão Geraldo e no entorno. E foi feita uma apresentação na Câmara, eu participei de algumas reuniões nos bairros, mas também a secretária fez a apresentação na Câmara. Eu acho que é um projeto ousado. Eu acho um projeto maravilhoso. Maravilhoso, eu acho que isso pode mudar, assim, o modelo de desenvolvimento da cidade. Agora ele chegou na Câmara, né? O prefeito mandou o projeto de lei para a Câmara, nós vamos fazer aí audiência pública, debate, e depois é aprovado, porque ele altera o uso, ocupação a lei de uso e ocupação do solo, mexe alguns parâmetros e tal, para permitir atrair empresas e investimento para isso, né? Porque a lei ela só vai criar um ambiente legal para que esse projeto todo se desenvolva. Ele é que vai dar segurança jurídica para as empresas que queiram, possam se instalar. E obviamente que assim, empresas ou empreendedores que quiser construir hotel, prédios, residências e tal, ele tem que ter segurança jurídica. Eu vou poder fazer aqui, olhando obviamente o retorno que isso vai ter. É um conceito novo de desenvolvimento, né? E é o que eu falei, ele incorpora esses critérios de inovação, como pensar um bairro planejado, já com motor de modernidade, tecnologia, preservação do meio ambiente, garantia de qualidade de vida, lazer. Ali do lado da Unicamp, não é? É uma região grande lá. Estão construindo escolas ali também, já tem empresas de altíssima tecnologia, ou seja, a cidade tende a crescer nessa direção, na direção da tecnologia, na direção de empresas que agregam tecnologia. E o legal é assim, como essa inovação e tecnologia possa refletir no dia a dia da população. E na qualidade de vida das pessoas, não é? Em mais empregabilidade, tudo, gerar em emprego, mais estudo,
não é? Melhor renda. Mas assim, por enquanto é tudo muito conceitual, né? Eu sou super esperançosa. Eu também. Com o PIDS. Que bom. Não é? Eu espero que a gente possa ver. Eu brinco. Eu mudei para Campinas porque teria o trem para o aeroporto e eu ia poder dar aula em São Paulo de manhã e fazer. Não vi isso ainda, espero ver. Pois é. Mas o PIDS eu espero que venha rapidamente. O trem intercidades não sai do aeroporto, mas vai sair aqui da estação ferroviária, já está em licitação, né? Esse está em licitação, mas veja, tinha que ir para o aeroporto também, né? Tem que ter essa... Afinal de contas, a gente tem, né, um super aeroporto, que é o primeiro de cargas, e o segundo em passageiros, não é? Então, ele não está... gera riqueza para Campinas. Ele não está completado, né? Existe um projeto de ampliação. Está uma discussão agora de renovação da concessão, da atual, tal. Mas o aeroporto de Viracopos, ele é indutor do desenvolvimento, né? Com certeza. E eu acho que a facilidade que ele traz, não só para Campinas, para a região, tem que ser explorada. Com certeza. Rossini, finalmente, em termos de pautas aqui da Câmara Municipal, eu gostaria que você, porque veja aqui, qual é a intenção da Rede OSS? É juntar os trabalhadores vinculados ao Sim Saúde e na outra ponta, toda a rede de hospitais, toda a rede de serviços de saúde de Campinas e região, que é gigante, e fazer uma ponte entre eles. Nesse sentido, eu gostaria que você falasse das emendas que os vereadores podem apresentar mandando dinheiro para os hospitais e para a rede de saúde de Campinas. Acho que pouca gente também sabe que, além do orçamento, que é impositivo para a saúde, há essa possibilidade dos vereadores de Campinas, assim como os deputados, né, têm possibilidade de apresentar emendas impositivas e que vão gerar recursos para algumas áreas, os vereadores de Campinas também podem fazê-lo em benefício da saúde. Eu gostaria que você explicasse isso. Legal. A emenda impositiva é um instrumento legislativo recente, né? Na verdade, 2023 foi o primeiro ano que a gente aplicou isso. Nós aprovamos na Câmara uma alteração da lei orgânica, prevendo, né, as emendas impositivas, que dão ao vereador a possibilidade de indicar recursos para atender necessidades específicas. Já por determinação da lei orgânica e até por uma determinação constitucional, 50% dos valores das emendas devem ser direcionados para a saúde, né? Então, este ano de 2024, o montante das emendas dos 33 vereadores foi algo em torno de 80 milhões de reais. Então, 40 milhões de reais os vereadores obrigatoriamente têm que indicar para a saúde. E aí, na relação dos vereadores com os bairros, com a comunidade, com os segmentos, ele acaba direcionando. Então, esses recursos eles são utilizados muitas vezes, para equipar, qualificar melhor as unidades básicas de saúde, muitas vezes permitindo a climatização de ambientes, desde sala de dentista, de vacina, a recepção, né, para melhorar o conforto dos usuários, equipar essas unidades até com um computador, melhorar a questão do prontuário eletrônico, enfim, dotar de melhorar a infraestrutura dessas unidades. Além das unidades básicas, também os prontos atendimentos e os hospitais. Vou dar um exemplo. Na emenda do ano passado, a rede Mário Gatti mostrou para a Câmara algumas necessidades. No meu caso, eu indiquei 400 mil reais para aquisição de uma autoclave para o Hospital Municipal Ouro Verde. Pode não parecer, a autoclave é que faz a desinfecção dos instrumentos e tal. E esse equipamento ia permitir aumentar o número de procedimentos cirúrgicos, né, de pequena complexidade, melhorando e ampliando o atendimento da população. Então, é uma forma que eu tive de utilizar essa emenda para atender uma necessidade específica do Hospital Ouro Verde e, com isso, obviamente, melhorar e ampliar o atendimento da população. Essas emendas podem ser também indicadas para hospitais, entidades de saúde que são conveniadas da Prefeitura e que atendem o SUS. Por exemplo, eu destinei, tanto o ano passado quanto este, um recurso para a Irmandade de Misericórdia, Nossa Santa Casa. A Nossa Santa Casa, que é uma entidade onde estamos, aliás, né? Enfim, para atender necessidades, melhorar o atendimento, as condições, e também para o Hospital Beneficência Portuguesa, que também é um hospital filantrópico,
E a gente sabe que os filantrópicos hoje, que atendem o SUS não remunera adequadamente os serviços. Então a maioria deles vivem com dificuldade, né? Até no vermelho, com prejuízo. Então é uma forma de você apoiar essas entidades que cumprem um papel social importante com os recursos da saúde. E aí, obviamente, a sensibilidade do vereador, a relação que ele tem com essas entidades é que ele acaba direcionando para que programa que eu vou investir, aplicar. É um instrumento que dá, eu falo assim, ele permite a gente dar um refinamento no processo de planejamento orçamentário da prefeitura. Às vezes é trazer para dentro do orçamento alguma necessidade que acabou ficando fora do radar, né? E atendendo mais assim, com precisão a necessidade dessas unidades. E o orçamento de Campinas na área da saúde é o maior dos orçamentos, né? Esse ano de 2024 vão ser 2 bilhões e 100 milhões, tanto para a rede Fundo Municipal de Saúde, que cuida da assistência básica, né? Secretaria Municipal de Saúde, a rede de unidades básicas, e a rede Mário Gatti, que tem os 2 hospitais, Mário Gatti, Ouro Verde, Mário Gatinho, né? E os 5 pronto-atendimentos. Então, e saúde é um patrimônio, né, do indivíduo. Então, o que a gente fizer saúde ainda é o maior bem que a gente pode ter na vida, né? Então é legal, como vereador, você saber que através do mandato, utilizando esse instrumento da emenda positiva, você consiga melhorar o atendimento de saúde da nossa população. Rossini, é uma delícia sempre conversar com você. Eu sempre aprendo. E eu queria terminar essa nossa conversa de uma forma assim, bem humanizada. Qual foi o dia mais feliz da vida do Rossini? Meu Deus. Não, fale primeiro para mim qual foi o dia mais triste da sua vida. Quando eu perdi minha filha. Eu não sabia que você tinha perdido uma filha. Na verdade, assim, minha esposa tinha dificuldade de engravidar, ela tinha endometriose, né? E aí a gente acabou tendo uma filha, nasceu prematura, ela tinha uma cardiopatia, a gente estava aguardando ela ganhar peso, fazer uma cirurgia cardíaca, mais uma vez ela teve uma crise, 4 meses, e aí faleceu. E esse dia, pelo amor de Deus, não vou nem me lembrar. Mas talvez tenha sido o pior dos dias da minha vida, mais porque triste. Inverte, né? Agora, Toda... é impressionante, assim, eu sou cristão católico. Eu tenho um padre a quem eu quero agradecer imensamente, Padre Luiz Roberto de Lácio, que virou meu amigo, né? Que inclusive no enterro da minha filha, ele falou: Rossini, tem coisas que a gente não consegue explicar, mas ela cumpriu o propósito dela, nesse curto tempo que ela ficou aqui. Deu à mãe a oportunidade de saber o que é sentir a maternidade, cumpriu o seu papel. Hoje você ganhou um anjinho lá no céu intercedendo por você. Tá? Isso ajudou a ressignificar muita coisa. Né? Então, ao invés de ficar perguntando, meu Deus, por quê? A gente pergunta para quê. É claro que dói, é sempre mas são coisas que fogem do nosso controle. Né? E o melhor de tudo é que isso, você veja, nós começamos da história, preciso pegar meu filho na escola. Olha só, os teus dois filhos têm a possibilidade de ter um super pai, né? Então, em contraponto, então vou falar os 2 dias mais felizes. Os meus 2 filhos são do coração, são adotivos. Foi quando a gente conseguiu adotar a Karina e depois quando eu consegui adotar o Caio. Então é o contraponto daquele momento de tristeza. Eu tive 2, Deus me deu 2 momentos mais felizes da minha vida. Uma delícia saber disso. Porque, veja, o mundo é sempre tão plural, não é? Olha, vamos terminar com um abraço. Preciso te dar um abraço. Obrigada de você ter vindo realmente. Obrigada. Eu que agradeço. Com o Rossini. Que bom. É gostoso bater esse papo. Cara, que legal!